1 a 10, uma história bastante conhecida minha e sua, uma história conhecida até demais, né? Vindo falando de Ló. Quem foi que não conheceu Ló aqui? Alguém conheceu Ló aqui? Quantos conheceram Ló? Josias é bastante velho, hein? Conheceu Ló, Josias? Isso aí. Pedro Paulo ficou ali querendo levantar a mão, mas... Ah, tá. Pela história, né? Mas pessoalmente você não chegou a conhecer, né, Josias? Mas vamos abrir a nossa Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 19. Gênesis é um livro fantástico, né? A criação, o princípio de todas as coisas. Amém ou misericórdia? Amém. O nosso título hoje é Amém, viu, Pedro Paulo? Amém. Ontem eu falei para o irmão Amém, todo mundo na igreja Amém. O irmãozinho ainda estava procurando, então tem que ser misericórdia, irmão. Você ainda está procurando. Aqui não, já apareceu ali, mais rápido que eu. Amém por isso. Mas hoje o título do nosso tema é Gente como Jesus abandona Sodoma. Gente como Jesus abandona Sodoma. Meu querido, Jesus não quer saber o jeito que você entrou aqui. Ele não quer saber nada disso. O que Jesus tem para você hoje é você sair daqui, é uma coisa grandiosa. Entenda a mensagem, porque eu estava lendo essa mensagem e olha, ela tocou meu coração. Eu estava lendo, li novamente no ônibus também, e ao ler mais e mais, eu fui entendendo e as lágrimas começaram a sair. Jesus tem algo para nós hoje aqui. Jesus quer falar algo para mim e para você. E a primeira coisa que Ele quer falar para você hoje é assim: povo meu, abandone Sodoma, porque eu já estou voltando. E nós vamos começar a nossa leitura dessa forma. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoctai nela, e lavai os pés. Levantai-vos, e eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o fora a nós, para que abusemos deles. Sai-lhes então Ló à porta. Saiu-lhes então Ló à porta, desculpa, irmãos. Fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-as como com vós parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu templo. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Eu acredito, relendo novamente essa história, que quando os anjos falaram assim, não, que queriam ficar naquela praça ali, é porque os anjos já sabiam o propósito de Deus. Era para acabar com todo mundo, né? E os anjos sabiam que quando o povo visse eles queriam fazer algo daquela
queriam, ter relações com os próprios anjos, né? Porque Deus está vendo tudo lá do céu. E ele sabia como é que estava a relação, no caso, do povo de Sodoma. E é essa relação que nós precisamos entender um pouco, né? Identificar duas coisas para conhecermos bem o contexto e assim compreendermos a história dele. Nós temos que identificar as características da cidade de Sodoma e nós temos que identificar também as características de Ló. E nós vamos começar por Sodoma. Sodoma era uma bela cidade, era uma linda cidade, né? Era uma cidade que, de acordo com Gênesis 13:10, aparece quando ela é comparada ao jardim do Senhor. Sodoma estava no Vale do Jordão, segundo Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 133. A região mais perto de toda a Palestina era o Vale do Jordão, onde estava localizado Sodoma. Lembrando o paraíso perdido aos que haviam, e igualando a beleza e a produtividade das planícies enriquecidas pelo Nilo, que tão recentemente haviam deixado. Então Sodoma era uma cidade riquíssima em todos os aspectos, não só no aspecto natural, mas principalmente a riqueza de Sodoma também era notável. O comércio na cidade era um dos mais desenvolvidos, lugar onde se poderia ganhar muito dinheiro, igual uma grande cidade. Nós vemos hoje, por exemplo, São Paulo, né? Há pouco tempo eu tive em São Paulo agora e estava dando uma passada lá na 25 de março, né, para conhecer, e conhecendo aquele ali, meu, que mundo. Aqui é outro polo comercial, em grandes cidades que tem no Brasil, capitais, só essa rua para ganhar dinheiro. Como dá em grandes centros para você ganhar dinheiro? Se você gosta de trabalhar, você ganha dinheiro. Agora, se você não gosta, fica só esperando, como nós vimos no tema de ontem, né? Deus mandar do céu, aí complica. Em Ezequiel 16, 49 e 50, há uma reprovação veemente sobre os pecados praticados. Lá ninguém era de ninguém. O corpo era apenas um objeto para ser explorado. O sexo podia ser usado como moeda em troca. Agora eu fico imaginando o tipo de vocabulário, o tipo de vestimentas, o tipo de pessoas que existia ali em Sodoma. Vocês já pararam para pensar? O sexo era algo de troca. Era como se fosse você vender o corpo. O corpo era como se fosse o dinheiro. Sabe? Era como se fosse o dinheiro. Você comprava qualquer coisa com o teu corpo. E Deus vendo aquilo tudo. Deus enxergando aquilo tudo. Deus observando aquilo tudo. Sabe? O ser humano passa a ser bestial e demoníaco quando dominado pelos desejos da carne. É a realidade que acontece hoje. Quando você é dominado pela carne, meu amigo, ontem eu comentei uma coisa que eu vi no jornal, o cara tem que estar endemoniado mesmo, porque se não tiver, se ele tiver um pouquinho de amor no coração dele, ele não consegue fazer um negócio desse não, porque quando a gente vê uma matéria dessa, o nosso coração fica, sabe, de uma forma que, como é que uma pessoa pode fazer isso? Um senhor de 78 anos de idade, ou 75, se não me falha a memória, no sul da Bahia, no sudeste, eu esqueci o nome da cidade, mas sempre quando a gente vai para Natal, a gente passa por ela, e esse senhor estava em casa, assistindo, eu diria, uma novela, um jornal, um filme, não sei, deitado no seu sofá. Estava vendo no Globo e eu vi aquilo e disse, meu, que da vaidade, Jesus tem que voltar. E assim, chegou 3 rapazes chamando o seu neto, e quando ele abriu a porta, aqueles 3 rapazes começaram a socar o senhor de 75 ou 78 anos de idade. Sabe o que é socar? Às vezes afundaram a face do idoso. Foram 20 pontos aqui, a cara do idoso estava cheia de pontos, isso aqui, ó. A face do coitado estava cheia. O que aquele homem fez com aqueles miseráveis? Chegaram na casa dele, eu acho que o homem nem conhecia eles. Como é que a pessoa pratica tal maldade dessa forma? É por isso que hoje eu falo para você, meu amigo, nós vivemos em Sodoma. E nós temos que tirar Sodoma da nossa vida. Porque senão para Sodoma só teve um castigo. A destruição total. Total.
Em Sodoma podia ter as maiores riquezas, podia se ganhar dinheiro, mas o povo não enxergava a Deus. E até os que diziam enxergar Deus, que nasceram conhecendo Deus, quando chegava em Sodoma, mudava a cabeça. Porque nós estamos falando de Sodoma, mas depois nós vamos falar de Ló, tá? Vamos continuar, que não está distante de nós, está ao nosso redor. Pois identificamos as características em nossos dias, onde vivemos nessa cidade, em uma análise mais espiritual da coisa, é possível dizer que Sodoma está dentro de algum de nós. Está mesmo. Entenda o porquê. Quer ver? Vou contar uma experiência para vocês. Eu não vou contar com minhas palavras, porque é bom contar com as palavras que estão aqui, que você não perde nenhuma palavra. Um jovem na igreja de ótimo aspecto me procurou dizendo que precisava falar comigo. Dizia que estava com um problema. Esse jovem ele tinha 14 anos. Ele chega para o pastor e fala para ele: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu estou com um problema. E ao acabar o culto, o pastor se despediu do pessoal, voltou, sentou e disse: fale, meu filho, o que você tem? Me conte, que eu quero tudo todinho para saber, para tentar ajudar você nesse problema. O jovem começou, tratava-se de um jovem que perdeu seu pai. Um pouco depois a irmã cometeu suicídio e agora estava sem a mãe, que também havia morrido. Olha o problema da criança, 14 anos. É um problema ou não é? É um problema. Bem, sentindo-se só, desamparado, não viu muitas perspectivas. Seu tio ofereceu-lhe abrigo e sustento, e acreditando que seus problemas haviam acabado, mudou-se para a casa do tio. Passado algum tempo, quando a tia teve que sair de casa por um período mais longo, o tio se aproximou dele para lhe dizer que havia um preço para morar ali. O jovem deveria se envolver sexualmente com o tio, como estava acontecendo lá em Sodoma. Não tinha mais parente não, não tinha mais consideração por filho, por filha, não tinha consideração por irmão, por tio, não tinha nada não. Ou você acha que a misericórdia de Deus ela não é suficiente para salvar aquela cidade? Mas chegou um tempo que aquela cidade não tinha mais nada. Os corações dos homens estavam totalmente pedra. Um tio chegar para uma criança e falar uma coisa dessa: você tem que ter relações comigo para você continuar morando aqui na minha casa. E o jovem continuou, né? O jovem deveria se envolver sexualmente com o tio e deveria manter segredo com ele. A vida daquele jovem transformou-se em um inferno. Estava desesperado ao conversar com o pastor. Estava vivendo dentro de Sodoma. Conseguimos um internado e o enviamos. Ele me disse que estava feliz agora. Rapidamente o pastor arrumou alguma coisa para ele, mas sabe, Sodoma não quer nos deixar em paz. O Satanás ele não quer nos deixar em paz, sabe? Porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele sabe que os dias dele já estão predeterminados, ele vai acabar. Não vai existir mais maldade, porque a Bíblia nos promete isso. Jesus nos promete isso. E Satanás ele não está satisfeito quando, sabe, o ser humano faz o bem para o outro. Quando o ser humano tira alguém de Sodoma, do seu poder, o inimigo ele não fica satisfeito. E sabe, o jovem no internato, poucos dias depois, o tio foi à escola, apresentou-se como responsável legal, retirou o garoto de lá e no primeiro motel que encontrou na estrada, parou. Olha que miserável. É um miserável. Satanás ele gosta disso, de ver a vida de muitos um inferno, de fazer muitos desacreditar de Deus. É só isso que ele quer fazer. Ele não tem outro objetivo. O objetivo do inimigo é esse: é transformar a sua vida em Sodoma. Não no Éden, mas em Sodoma. Satanás quer isso dos filhos de Deus. Satanás quer isso para os filhos de Deus. Então, meu amigo, olha, se você está vivendo em Sodoma, cuidado. Cuidado. Porque o fim de Sodoma nós já conhecemos. E sabe, continuando,
Em algum momento o garoto conseguiu me ligar para o pastor e disse: pastor, aquele monstro está aqui. Aquele monstro está aqui. O pastor não demorou muito tempo, bateu lá na casa do monstro. Mas ele não foi sozinho não, viu? Além de Deus estar indo com ele, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, ele chamou um ancião, negão, com 3 metros de altura, que ele chamou em nome de suas igrejas: vamos ali comigo resolver um problema. E ao bater na porta, o pastor bateu na porta e o homem, tua graça, eles não tem graça nenhuma não. Eu vim logo dar um papo reto aqui para você. Se você não deixar essa criança em paz, eu vou denunciar para a polícia, você vai ser preso por todas essas coisas que você está fazendo. Porque fazer com a criança é mole. Eu quero ver você fazer com um adulto do seu tamanho. Eu assim, negão, acabou o problema. Sabe, Deus usa pessoas para nos tirar de Sodoma. Deus usa pessoas para nos dar força. E ali, sabe, a tia dele estava na hora e a sua tia não sabia de nada. Ficou atemorizada. O garoto confirmou tudo. Foi um pesadelo. Mas Deus reconstruiu a vida daquela criança. Deus tirou aquela criança de Sodoma. Deus falou: filho, eu vou te dar Euélia. Porque o poder maligno, ele tem limite. Mas o poder de Deus, esse poder, meu amigo, nunca duvide. Porque o poder de Deus, ele não tem limites. Agora nós vamos entrar nas características de Ló. Quem era Ló? Seu pai era Arão, né? Estava morto. Agora órfão, foi morar com seu avô Tera. Seu tio era Abraão, como nós conhecemos. Ló era rico por conta da herança que o pai o deixou. Seu tio Abraão o convidou a viajar com ele mundo afora. E lá foi Ló peregrinar com seu tio. Passando alguns tempos, os servos de Ló não se entendiam com os servos de Abraão, porque era muito riqueza. E aí vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos ter que achar um denominador aqui para as coisas e vamos lá. Então Abraão deu um palpite para Ló: ó, você escolhe um lado, que o lado que você escolher eu habitarei no outro. Abraão, um homem de Deus, um homem de oração, né? Um homem, e Ló olhou para o vale de Sodoma: é aquele ali que eu quero. Mas atentem, meus amigos, que Ló em nenhum momento algum, Ló pediu direção de Deus. Em momento algum, Ló chegou para Deus ou para Abraão e disse assim: Abraão, dá-me um tempo que eu vou conversar com Deus. Eu vou ver qual direção eu tenho que seguir. Hoje em dia, muitos jovens estão igual a Ló. Não só jovens, mas de todas as idades. Nós não estamos pedindo direção a Deus para as coisas, as escolhas da nossa vida. O casamento, o emprego, uma profissão e outras coisas que nós deveríamos pedir orientação divina para saber o que é melhor para nós. Mas nós não temos pedido isso. Nós temos feito do nosso jeito. Essa escolha é uma escolha fácil. Só você que não está vendo que esse é o caminho. Não, meus queridos. Nós temos que pedir realmente a opinião de Deus. Porque você vê o agora. Deus, além de ver o agora, ele vê o futuro também. Sodoma não era lugar para se estabelecer uma família. Ao chegar à cidade, Ló percebe a promiscuidade e, ao invés de apartar-se dali, ele sentiu uma coisa: ali seria um bom lugar para mim ganhar dinheiro. Ali seria um ótimo lugar para aumentar a minha riqueza. Eu sou um homem de negócio e é aqui que eu vou ficar. Ellen White diz que a fé de Ló estava enfraquecida. Estava ou não estava? Estava enfraquecida. Sabe por que estava enfraquecida? A ponto de Ló pegar suas filhas e oferecer para aqueles malucos tarados.